Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, a 777 Partners quer o Juninho Pernambucano como executivo do clube. Vamos falar desse assunto, vamos falar também aí da classificação da Série B, a mudança tática que pode acontecer no time do Vasco, né? O Maurício Souza pode mudar o esquema do Vasco, vamos falar disso. Também vamos falar aqui de um jogador do Vasco que quer permanecer na equipe, hein, cara? O jogador que tem um contrato encerrando no fim dessa temporada. Mas antes de começar o vídeo, deixa aí o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre muito informado com as notícias, novidades, o que está acontecendo dentro do nosso Vascão aí. Se você é novo por aqui, tá mexendo pela primeira vez, se inscreve aí no canal. Se você também já gosta do nosso canal, mas não tá inscrito, se inscreve aí pra ajudar demais, porque a cada 2 pessoas que assistem os vídeos, uma não está inscrito no canal. Dá uma moral aí pra gente chegar a 170 mil inscritos. Bom, pessoal, após o empate ontem do Cruzeiro aí com o Ituano fora de casa, o Clube Mineiro chegou a 38 pontos e abriu uma distância de 7 pontos para o Vasco na tabela. O jogo do Cruzeiro era um jogo a menos que eles tinham e mesmo assim abriu ainda uma vantagem, mesmo que pequena, 1 ponto somado, né? Estava quase ganhando a partida, mas somou 1 ponto e o Vasco precisa vencer esse próximo jogo aí, o Criciúma, de qualquer maneira, porque senão pode correr risco de ser ultrapassado pelo Bahia nessa rodada. O Bahia tem 29 pontos e tem uma vitória a mais do que o Vasco. O Grêmio vem na 4ª colocação com 26 pontos e o adversário do Vasco de sábado às 4h30 da tarde será o Criciúma, que está na 5ª colocação com 23 pontos, lutando ali para voltar ao G4. A situação do Vasco é a seguinte, cara, só resta a vitória, porque se perder e o Bahia vencer o seu jogo, o Bahia ultrapassará o Vasco irá para a 3ª colocação, né? O Vasco está em queda livre, o Vasco tem que conseguir resolver esses problemas, porque realmente, velho, trouxe esse treinador e até hoje a gente não entende o porquê que esse cara tá treinando o Vasco. E com certeza ele tá destruindo um projeto que estava totalmente sólido. O Vasco não vinha tomando gols, o Vasco conseguia vencer os seus adversários. Tudo que não estava acontecendo passou a acontecer agora. O Vasco tá jogando mal, não tá conseguindo vencer os seus jogos e tomando gols, né? Tomou 2 gols do Novo Horizontino, vendo aquele jogo de maneira bizarra. E contra o Sport, o Vasco entrou com medo no jogo, né? Foi pouco produtivo, parece que estava respeitando demais o Sport. Não estava conseguindo agredir o adversário e isso é um ponto falho gigantesco no time do Vasco hoje. O Vasco não tem ofensividade, a defesa pode ir bem ali atrás, segura muito bem alguns jogos, mas o ataque do Vasco ele é ridículo, cara. É pífio o ataque do Vasco e sem o Nenê ficou mais difícil ainda. Para esse jogo a gente espera que o Nenê retorne ao time titular do Vasco e vamos ver como que vai ser a formação do time do Vasco. Há informações que o Vasco deverá entrar em campo com 3 zagueiros. Possivelmente devemos ter aí o time do Vasco com Thiago Rodrigues, a zaga com Quinteiro, Anderson Conceição e também o Danilo Boza. Mais à frente, avançados, né, os laterais Léo Matos, Riquelme, no meio campo com Yuri Lara, Andrei Santos, provavelmente o Nenê, ataque com o Figueiredo, ou possivelmente o Getúlio ou o Raniel, ou quem sabe até mesmo o Palácios, né, jogando sem um centroavante. Vale lembrar o torcedor mais uma vez que não vamos ter o Gabriel Peck e também o Edmar, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. E esse pode ser o provável time do Vasco que vai entrar em campo aí contra o Criciúma. Não é a hora de mexer no time, não é a hora de mexer em esquema tático. O time do Vasco joga de uma maneira, já tem muitas rodadas e o cara quer inventar isso, mano. O Vasco precisa fazer gols e o cara vai plantar mais um zagueiro ali na marcação? Não sei. Talvez a ideia dele seja dar mais liberdade ao Riquelme. Acredito que seja essa mesma a intenção, porque o Riquelme é um lateral mais atacante, né? O famoso lateral ofensivo. E para não perder a consistência na defesa, como o Edmar é um pouco mais defensivo, ele vai colocar o Anderson Conceição ali um pouco mais pelo lado esquerdo para proteger o lado do Riquelme. Provavelmente o Quinteiro como ali meio que um líbero, um falso líbero, e o Danilo Boza jogando mais pelo lado direito, já que ele também pode jogar como lateral, e o Léo Matos chegar mais à frente, avançado. Ainda não é certeza se o Léo Matos ou o Everton vai ser titular, mas eu acredito que o Léo Matos deverá entrar em campo, caso seja essa formação aí, cara. Pode ser que o esquema do Vasco seja o 5-3-2, vamos ver se vai ser esse realmente. E somente minutos antes da partida a gente vai ter a certeza se vai ser essa alteração no time do Vasco. Deixa nos comentários se te agrada aí essa mudança tática, podendo jogar com 3 zagueiros e se você acredita numa boa vitória contra o Criciúma.
Bom, pessoal, ontem foi bastante especulado aí que o CEO Luiz Melo já está trabalhando no Vasco, poderia ser o nome escolhido aí pela 777 Partners para ser o CEO da Vasco SAF. Só que a assessoria da 777 Partners aqui no Brasil teria esclarecido que esse nome não foi escolhido e que nenhum outro nome ainda teria sido escolhido pela empresa. De acordo com as informações, um processo diligente está sendo realizado para encontrar os melhores candidatos possíveis para fazer parte do grupo executivo no Brasil. As informações foi divulgada aí pela assessoria da empresa norte-americana e confirmadas pelo jornalista Bruno Braz. A empresa norte-americana tenta viabilizar um acordo com o Juninho Pernambucano. O ídolo chegaria ao Vasco não para ser jogador, e sim um executivo de futebol. O Juninho tem oferta de clubes turcos e do Japão, além de sondagens do John Textor para voltar ao Lyon, né? Vale lembrar que o John Textor, além de dono do Botafogo, é novo dono do Lyon também, que trabalhou recentemente, se eu não me engano, na temporada passada no Lyon, acabou saindo do clube francês. Já tem alguns meses que ele vem tendo esse seu nome vinculado ao Vasco, né? Especulado. Vamos ver se vai sair dessa vez, ele vai retornar ao clube. Bem que o Juninho poderia voltar como jogador, né? Já que a camisa 8 do Vasco, eu duvido muito que você aí de casa saiba qual é o camisa 8 do Vasco, né? 3 segundos aí pra você pensar. Acertou? É ele mesmo, cara, o Vitinho, meu amigo. Mano, cara que não joga desde o Campeonato Carioca, é o camisa 8 do Vasco, a lendária camisa 8 do Vasco, do Juninho Pernambucano. Está entregue a um jogador que sequer entra em campo, mano. É o nível de contratações para quem não quer a SAF no Vasco, né? Esse tipo aí de reforço aí que você fala que é a safadeza, né? Eu vi muitos aí otários escrevendo isso daí nos comentários aqui, também em várias outras páginas. Se você que não apoia a SAF, meu amigo, é isso aí, esse tipo de reforço que vai ter no Vasco sem a SAF. Esse amadorismo aí do Vasco tem que acabar, mano. E com certeza, o Juninho Pernambucano chegando, quem vai sair do Vasco, quem vai ser chutado de São Januário será, obviamente, o Carlos Brasil, que é um incompetente total, né? A gente tá passando por um período difícil na Série B por culpa dele que escolheu esse treinador aí fraquíssimo pra dirigir o Vasco. Montou um elenco totalmente limitado pro Vasco, né? O time do Vasco não tem centroavante, não tem atacante de lado, só tem um sistema defensivo sólido. Foi a única coisa que ele acertou nesse time do Vasco. O resto, meu amigo, as outras contratações, a maioria deu errado. Raniel, Getúlio, Isaac, Bruno Nazário, esse próprio Vitinho, também aí Luiz Henrique, entre vários nomes aí contratados, alguns já até deixaram o Vasco, como é o caso do zagueiro Luiz Cangá. Muitos reforços aí que o Vasco trouxe e poucos que fizeram a diferença com a camisa do Vasco. A gente ainda depende do Nenê como o cara do time, sendo que o Vasco contratou um caminhão de jogadores e o melhor jogador do Vasco hoje tem 40 anos. O torcedor vascaíno obviamente torce para que o Juninho Pernambucano seja assim esse diretor aí de futebol do Vasco e que a gente espere que ele faça um bom trabalho caso venha trabalhar no clube, né? Vale lembrar que a 777 Partners tentou o Rodrigo Caetano, mas ele renovou seu contrato com o Galo e não deixará o clube mineiro. Bom, pessoal, e pra fechar, vamos falar aí do zagueiro Danilo Boza, cara. Ele que deu uma entrevista e falando a respeito aí da sua permanência no Vasco, né? Até falei sobre isso aqui alguns dias atrás, né? Pelo que o jogador vem apresentando em alguns jogos, eu acho que seria válido o Vasco renovar o seu contrato, ficar com ele em definitivo. O jogador pertence ao Juventude e está emprestado ao Vasco somente até o final de novembro, quando termina aí a Série B do Campeonato Brasileiro. E o jogador deu entrevista falando que se espelha bastante aí no Sérgio Ramos, cara. Tá um pouquinho longe, né? Mas ele não vem deixando a desejar, vem jogando bem, é um zagueiro aí que tem uma boa velocidade, tem um bom cabeceio e com certeza tem uma boa colocação de jogo. Só que o grande problema pro Danilo Boza é que a concorrência tá pesada, né? O Quinteiro vem caindo nas graças do torcedor vascaíno e sem falar com o Anderson Conceição, é um dos melhores zagueiros que a gente teve aí nos últimos anos. Mas o Danilo Boza ainda é jovem, é um jogador interessante na minha opinião, poderia sim continuar no Vasco para a próxima temporada, pelo menos para compor o elenco, ele é ótimo. Na minha opinião seria muito válido a permanência do jogador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada. Forte abraço, saudação vascaína a todos e é nóis!